A paz do Senhor, amados irmãos, seja bem-vindo a mais um subsídio, né, da aula de EBD aqui da classe dos jovens, né? Seja bem-vindo aqui então a esse canal Rota 146, né? Essa página, né? Esse momento aqui que estamos tendo de vídeos, né? Que estão ajudando aqui a poder cooperar um pouco mais com os irmãos nessa jornada aí, né? De poder estar dando aula, né? Alcançando vidas, trazendo conhecimento a pessoas, né? Multiplicando, né? Fazendo discípulos e tudo mais. Então, seja bem-vindo, curte, né? Compartilha, indica aí, né? Fica à vontade para comentar também, né? Compartilhar as suas experiências também ou alguma coisa, sempre é bem-vindo agregar algo nesse assunto aqui. Estamos então aqui em uma lição o tanto apologética, né? Defendendo aqui de uma maneira racional vários assuntos, várias falácias, né? Como são os temas aqui, sempre iniciando com falácia. E hoje nós vamos entrar, né, sobre o ateísmo. Claro que já passamos aqui os jovens, né? Se você não deu todas as aulas, mas os jovens ele já passou aqui pelo materialismo histórico e pela teoria darwiniana, né? Que já é uma linha do ateísmo, né? Terá na próxima aula o deísmo, que também é um tipo de ateísmo, se pode dizer, né? Porque acredita até que existe um Deus, mas que esse Deus não interfere, né? Não está envolvido, mas então acaba sendo um tipo de ateísmo. Então hoje nós vamos falar um pouco, né, sobre essa situação do ateísmo. É uma lição um tanto interessante, né? É bem abrangente. Às vezes parece que não está fazendo tanto barulho esse ateísmo, mas devemos tomar um certo cuidado, né? O porquê de estudar, o porquê falar sobre o ateísmo, né? No censo de 2010 tinha, né, até ali específico sobre o ateísmo, né? Quem se dizia ateu era um percentual baixo, né? 0, então era um percentual muito baixo. E somando, né, com as pessoas que se diziam não ter religião, né? Não se dizia ateia, mas também, né, não diziam não frequentar nenhuma religião. Esse número ali estava na casa ali do 7,9, alguma coisa ali, somando os dois. No último censo, né, provavelmente você deve lembrar aí, foi recente, né, algumas pesquisas que foi feita aqui em 2022, esse número somado cresceu. Lógico, a pauta ali, vamos dizer assim, a linha ateísta, ela não estava na pesquisa, mas está sempre somada junto com as pessoas que se diziam não ter nenhuma religião, né, apesar de, né, ter esse nome perdido na pesquisa, mas cresceu, né? Cresceu mais de 1%. E não é a quantidade de pessoas, mas sim um percentual. Então, significa que ele cresceu mais do que cresceu a população. Então, sim, devemos levar um pouco de cuidado, né? O ateísmo, né, em si, né, lógico, quando a gente está falando por termos, né, termologia, sempre quando inicia aí com a vogal A, é porque está negando algo, né? Então nós temos aqui, né, essa teologia, essa falácia com a tentativa de negar Deus. E lógico, nós vamos desfrutar um pouco daqui dessa lição, há bastante refutações aqui que a gente vai passar, mas eu queria trazer um pouco fora da lição para vocês inicialmente esse contexto, né, do ateísmo, até para a gente explorar um pouco qual é o campo dessa batalha, né, contra quem estamos argumentando, contra quem estamos batalhando, ou melhor, contra quem estamos ensinando, né, os jovens a contrapor, a contradizer, né, a se defender de quem, né? Então um pouco dessa linha, que hoje, né, hoje o ateísmo até posso dizer que seria um dos motivos desse percentual estar crescendo, é uma linha, é um público que se diz bastante inteligente, né? Então hoje a visão do ateu, né, quando alguém se denomina ateu, se traz logo na memória alguém cientista, alguém com uma certa linha de raciocínio, alguém avançado em ideias, né, um filósofo, alguém que é detentor de algum tipo de conhecimento quando a gente está falando sobre alguém ateu. Ao contrário do que tinha lá na antiguidade, quando se dizia alguém ateu, né, logo se tinha isso como alguém marginalizado, né, alguém à margem, alguém que não fazia parte de um público, tendo em vista que a maioria, né, se denominava de alguma religião, sendo o cristianismo ou sendo qualquer outra, né? Inclusive há registros de até os próprios cristãos ter sido chamados de ateus logo no início, tendo em vista que existia ali as suas
suas culturas com inúmeros deuses, e quando chega alguém e fala, eu não acredito nesse tanto de deuses, então foram chamados de ateus, né? Mas tendo em vista não porque eles não negavam, eles negavam sim aqueles deuses todos, né? Seja grego, seja qual for, e dizendo que acreditava sim em um único Deus. Então esse termo ele teve algumas passagens, né? Por algumas situações, teve alguns períodos que foram meio que atualizando esse termo, mas hoje, né, as pessoas vistas como ateias, elas são pessoas que estão no meio acadêmico, são pessoas que de fato elas demonstram ter algum tipo de conhecimento, seja científico, seja filosófico, ali na linha acadêmica. Então são pessoas com uma certa um certo poder argumentativo, uma certa posição em que eles podem trazer alguns argumentos e têm tido isso como verdades. Então, para argumentar, brigar, né? Não brigar no sentido físico, mas para contrapor, melhor dizendo, algum desses argumentos, nossos jovens, nós cristãos, temos que estar bem preparados. Não adianta vir com apenas eu acho, eu creio, claro que a nossa fé é o nosso fundamento, está super certo isso. Contudo, nós precisamos ter, além, né, de palavras, atitudes, ações, fatos, né, ou contra fatos, não argumentos, também pontuar isso. E a Bíblia nos dá tudo isso, um pouco disso que nós vamos estar falando aqui. Então, já disse, né, uma lição, se você tá chegando aqui, né, poucas lições que você assiste, uma das ideias que eu tive e indico foi me tornar essa pessoa a qual está sendo contraposta aqui na lição diante da classe e fazer com que a classe, né, ela contraponha os argumentos, né? Então, no caso, eu indicaria, né, para os irmãos se fazer de um ateu, né, na classe e propor as ideias desses ateus e deixar com que os alunos refutem. Deu muito certo, né? Os jovens gostaram, eles estiveram bem ativos, estiveram animados para a aula, vieram com argumentações para a aula, e torça nós que eles ganhem de você nessa aula, caso tome essa metodologia de interação, né? De ter o aluno bem ativo na aula. Bom, para trazer essa lição, eu fui ouvir aí alguns podcasts, né? Podcast de alguns ateus. Até para me atualizar sobre o assunto, para ver como que eles estão, tendo em vista que hoje podcast, né, tem esse modelo de um entrevistador que pouco interfere no assunto, né, ele mais faz perguntas, mais, né, um bom podcast, né, tem como característica o entrevistador não interferir na opinião do entrevistado e tendo assim o entrevistado uma certa autonomia, uma certa grandeza ali e uma certa liberdade para ele colocar aquele assunto de uma maneira muito leve e sem ser refutado ali. Então não é um debate, né, que ele pode ser refutado. Num podcast ele fala à vontade. Isso faz com que ele tenha um local de fala muito favorável, tornando muito o poder de convencimento muito forte, né? Então quando alguém está assistindo aquele podcast, ele fala, poxa, o que ele está falando é verdade. Então normalmente o convidado ele vai vir falar de algo que ele domina, algo que ele está inteirado. Então isso traz um poder de conhecimento de convencimento muito forte. Então, tendo em vista, eu fui assistir alguns podcasts, porque acredito que seria um dos lugares aí que esse meio estaria divulgando muitas das coisas. Então, eu ouvi um podcast, inclusive, que o entrevistador, ele tem um certo tipo que ele fala assim, olha, Deus existe, né? E ele pergunta para inúmeras pessoas de diferentes estilos, classes e tudo, independente se acredita ou não, e deixa ali o seu entrevistado responder ali. E dá ouvidos a esse entrevistado. Uma das perguntas, um dos que eu ouvi, ele falou assim, olha, eu não sei se existe Deus, porque não se pode provar se existe Deus. A ciência não tem como provar. Não há algo, tudo o que nós dizemos ver Deus são explicados por outras ações, são perturbações ou são coisas aleatórias que não existe Deus, não tem como provar. Se existe Deus, na realidade eu não sei, frase, né, dessa pessoa lá que
em que estava nesse podcast. Então, assim, esse é um tipo de ateísmo, né? É uma forma que ele não se diz sim ou não, um tipo de ateísmo chamado de gnóstico, né? Um ateu gnóstico. Ele não consegue contrapor, da mesma forma que ele não consegue provar o sim, ele também não consegue provar o não. Então, ele se torna neutro. E é um tipo de ateísmo, tendo em vista que se ele não tem nenhum relacionamento com esse Deus, sendo nós cristãos sabemos disso, se não há nenhum relacionamento com o nosso Deus, não tem como ele viver como, né, viver para o nosso Deus. Então, ele é um tipo de ateu, né? Tendo em vista que esse é um outro modelo de ateísmo também, chamado de ateísmo prático, que ele até liga, né? Se tem Deus ou não tem Deus, ele só vive como se não tivesse. Para ele não faz diferença. Isso é até um tanto perigoso, né? Há quantas pessoas, né? Existe até religião que a gente vai falar assim, mas é praticante, não é praticante, né? Então pode ter até esse cuidado, e às vezes isso até às vezes está no nosso meio. Vive numa rotina tão forte, né? Num ambiente tão comum, tão normal, que no meu dia a dia, no meu trabalho, no meu estudo, vale a pena, né, alertar os nossos jovens para o quanto não estamos até mesmo dentro da igreja sendo ateus práticos, vivendo quando fora da igreja, no trabalho, faculdade, na família, como se não existisse Deus, não orando, não jejuando, não lendo, não dando testemunho de um verdadeiro cristão. Então isso até torna-se um tanto ateu, né? Ele até acredita que existe Deus, né? A gente vai ver isso mais na próxima lição, quando a gente está falando de deísmo, né? Não vamos entrar muito no fato de deísmo, deixar cada lição para o seu momento, mas então existe esse tipo de ateísmo. Aí vamos ter outros, vários tipos de que podemos entender como ateísmo, né? Se é a ideia hoje, nessa lição vai trazer uma ideia um pouco mais filosófica do ateísmo, nós podemos identificar outros tipos de entendimentos, né, que as pessoas têm sobre Deus como ateísmo, porque nega esse único Deus. Hoje essa linha ateísta, ela é muito contrária ao cristianismo, né? Logo, né, as margens vai contrapor também, né, o judaísmo e até a religião muçulmana, né? Quem acredita em um único Deus, independente, ele vai contrapor todos, lógico, né, tendo até pela maioridade em pessoas, em quantidade de pessoas, o cristianismo, então ele vai bater muito forte contra o cristianismo, seja o protestante, seja o católico. Então o ateísmo ele é muito contrário a esse Deus. Então hoje nós vamos, nessa lição, é muito focada nesse ateu que ele nega a existência do nosso Deus, do nosso Salvador. Então nós vamos ter outros tipos de religiões que pode ser tida como esse ateu, tendo ali, por exemplo, o politeísmo, né? A crença de vários deuses. Quem crê, por exemplo, na mitologia romana, sei lá, enfim, que tenha vários deuses, e não o nosso Deus. Ou o panteísmo, né? Uma ideia de Deus é tudo, né? A natureza, tudo é Deus, Deus está na natureza, né? A árvore é Deus, o sol é Deus. Então, tendo em vista, né, até como Romanos, né, que está na leitura aqui, Romanos 1, vai ter que trocar, né, o Criador pela criatura. Então, é um tipo de ateísmo. Então, ele nega Deus. Então, a árvore é um Deus. Então, ele nega a ideia, então, do nosso Deus. Então, temos aqui um Salmo 14, que é o nosso texto principal. Então, ele vai dizer assim, ó, disseram os nécios, ou os faltos de entendimento, no seu coração não há Deus. Tem se corrompido, olha, ele não está mais original, ele se corrompeu, fazendo-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém os que façam bem. Salmo 53, verso 1 é praticamente idêntico a esse Salmo 14, 1. Então também tem mais essa referência aí. Qual que é essa ideia? Existe isso, essa não crença no nosso Deus, ela é tão antiga quanto a crença no nosso Deus. Então existiam lá já outras religiões, e então aqui já era mais essa ideia de um ateu, né? Porque ele não cria no nosso Deus. Então já temos essa ideia, e traz aqui já o versículo, por que que eles querem trocar, né? Por que que eles não querem essa figura do nosso Deus, né? Até inclusive desse podcast, desse ateu, ele vai falar assim, olha, existe várias figuras de Deus, entre ele falando e tal, ele falou assim, olha, Deus, uma das figuras primeira figura que ele trouxe foi assim, Deus foi o primeiro policial. Ele que determinou que não podia matar, não podia fazer, como se isso fosse uma característica ruim. Até no início eu falei, nossa, que coisa, né? Mas depois eu fiquei pensando, pô,
Poxa vida, de verdade, então pode ser assim, então era normal matar. Então Deus chega e fala assim, não pode matar, tem que ter amor ao próximo, não pode desonrar o seu pai e sua mãe, né? Não pode ficar fazendo isso. Então Deus, ele coloca a lei mesmo, porque nós sabemos que pela nossa queda, né, nós fomos corrompidos. Então Deus vem, né, de uma maneira, desde lá, Cristo, né, está se revelando desde o Antigo Testamento, desde as leis, que existe uma salvação, de alguma forma a gente precisa ser pessoas melhores, e traz aqui esse versículo mesmo, ó, tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, né? É lógico que esse entrevistado lá, ele não quis dizer que pode se matar, não estava na fala dele, mas dá uma certa liberdade. Então, se nós não temos alguém, né, que a Bíblia nos fala que Deus nos vê a todo instante, conhece o nosso coração, né? Então, tudo bem se eu errar e ninguém está vendo, né? Então, torna-se fácil ser uma pessoa imoral quando eu prefiro não acreditar em Deus. Então tá aqui, são pessoas sem conhecimento, né? Por mais que mostram, né, ter conhecimento, falam de ciência, né, provam, e eles trocam Deus pela ciência. Então isso que é uma abominação, tendo em vista que a ciência ela morre, né? Então ela se atualizada, a metodologia, o método científico, a ciência utilizada há 3.000 anos atrás, né? E na sua maioria pode ter alguma coisa ou outra, mas na sua maioria não serve para o dia de hoje, né? A ciência de 500 atrás não serve para o dia de hoje, mas o que foi escrito em Gênesis há milênios, né? Tantos anos atrás serve para o dia de hoje. Olha a diferença, olha do que eles estão trocando. Então trocou algo que serviu há 2.000 anos atrás, há 3.000 anos atrás, há 500 anos atrás, ontem, hoje e amanhã, por algo que tem que ficar sendo atualizado, né? A Bíblia não precisa ser atualizada. Então é isso que o Salmo está falando, né, Nécio? Então, ó, por exemplo, foi estudada recente a teoria darwiniana. Já tem novas atualizações. E o problema da ciência é que, às vezes, em suas atualizações, acaba sendo ignorado ou acaba sendo excluído a antiga ciência. O que da Bíblia pode até ser contraposto isso, né? Eles podem trazer essa linha argumentar, mas você não aprende uma coisa nova na Bíblia? Por que você precisa continuar aprendendo? A diferença é que quando nós aprendemos coisa nova na Bíblia, não refuta o antigo. Nós aprendemos algo novo que está em concordância. Então é só assim, eu leio a Bíblia, isso, eu leio ela de novo, o mesmo trecho, eu vou aprender algo novo. Mas o que eu aprendo de novo não vai ser contrário ao que eu aprendi, a não ser que eu tenha sido leviano ou que eu tenha sido deixado levar por ideias e entendido errado a Bíblia, eu querer entender a Bíblia, por exemplo, para o meu próprio bem-querer, vamos assim dizer, então posso eu tentar usar a Bíblia para bens próprios, para algo próximo, então eu que interpretei errado a Bíblia, não que a Bíblia está errada, ao contrário da ciência, que um dia ela foi uma metodologia, já acreditaram um dia que a Terra era plana, quando eles descobriram que era reta, a terra plana ela foi inteiramente excluída. Não é que a terra plana, mas agora é abaulada, é plana sim, mas não foi completamente excluído o que um dia foi tido como ciência, um dia que foi tido como experimento, como mapeação. Então a ciência ela tem essa falha. E ao contrário do que nós temos como nosso Deus, imperfeitos somos nós, por isso que todos os dias nós estamos conhecendo algo novo, mas o que nós conhecemos de novo não contrapõe. Isso é um argumento, né, que não dá para eles escaparem, porque como assim? A sua ciência precisa ser estudada. Nosso Deus, a gente está entendendo ele, mas não é que Deus está se evoluindo assim como a ciência precisa evoluir. Então, ao contrário, né, deles tem a ciência como, entre aspas, o Deus deles, que precisa de evolução, precisa de correção. O nosso Deus não precisa de correção. Ao contrário, nós que nós precisamos nos corrigir. Quando eles fazem a ciência para se satisfazer, para explicar suas situações próprias, nós temos um Deus que ele, né, nos ensina, ele nos preenche, ele nos faz aprender cada dia mais, melhorar cada dia mais. Isso vai entrar até nas linhas de argumentações deles aqui, né? Então a gente tem um resumo da lição, que inclusive tem como base aqui o Romanos 1:20 puro nesse versículo, né? Que a criação testemunha claramente sobre a existência de Deus, tornando indesculpável a incredulidade. Essa incredulidade aqui, né, tem a ideia de não crença mesmo, né, a não crença em Deus. Então,
tornando indesculpável não crer. Como pegar o texto ali de Romanos 1, o contexto é que Deus se revelou de todas as formas, né? Paulo está explicando ali que ele precisa evangelizar, né? Quem nunca ouviu falar o nome de Deus, e até existiu uma crença ali de que, não, mas se ele nunca ouviu falar de Deus, então ele está salvo. Como Deus vai condenar ele por ele nunca ter ouvido falar o nome de Deus? Então Paulo vai falar assim, não, ele é indesculpável, ele ouviu sim, e talvez ele não ouviu pela Bíblia, mas ele viu Deus através da sua criação, porque a criação, ela fala de Deus, ela mostra que tem um Deus, tendo em vista que mesmo em ambientes, mesmo por exemplo, tribos indígenas, países a qual o cristianismo não chegou, lá existe algum tipo de Deus, tem alguma divindade, isso está neles, está no coração deles. A diferença é que eles não é humilde o bastante para entender que eles são errados e precisa de um Deus que vem corrigir. Então eles criam um Deus que satisfazem, né, os seus egos. Como vamos pegar uma mitologia antiga, tem o Deus da guerra para justificar as minhas guerras, tem um Deus do prazer para justificar os meus pecados, né, tem um Deus para tudo, um Deus que se relaciona com o humano para justificar, né, meus relacionamentos fora do casamento. Ele cria Deus de acordo com as minhas vontades humanas, ao contrário do que Deus. Deus, ele não vem moldar as vontades humanas, ele vem de uma primeira forma condenar essas vontades humanas e salvar-nos, né, dessas vontades humanas, que assim como Cristo disse que venceu o mundo, assim como Cristo disse que ele venceu o mundo, ele nos salvou, isso está na palavra. Então nós não podemos, né, vencer de fato, isso deixou, então, mas que nós vamos ser redimidos. Então nós temos esse ponto aqui, que então mais esse fato, mais essa linha argumentativa, que Deus está revelado, né, na obra da sua criação, tendo em vista que sempre alguém está à procura de Deus, mesmo que ele nunca tenha ouvido falar o nome Senhor, o nome Yahvé, todos os nomes, né, e a Bíblia não tenha falado de Jesus Cristo, mas ele está vendo Cristo de uma forma. Na primeira folha, se você está com a revista de professor, tem algumas linhas aqui de pensamentos, algumas perguntas, algumas argumentações ateias e logo algumas respostas bíblicas. Então aqui a gente tem a ciência explica tudo, não precisamos de Deus. Então sempre essa linha ateísta, o método é eles tentar se esquivar de Deus. Eles não querem um Deus como policial, por exemplo, como esse entrevistado aqui disse, né? Porque ele não quer um Deus falando assim, não, você não pode roubar, não, amigo, você não pode roubar, não. Você não pode fazer bagunça com a família dos outros, não, você não pode ir dormir com a mulher do teu vizinho, não, você não pode matar qualquer pessoa assim, não, matar pessoa nenhuma desse jeito, você não pode. Ele não quer ninguém que o confronte. Nós vivemos numa sociedade muito dodói, não quer que ninguém o confronte. Então, por isso, ele quer justificar por algo que explica, né? Então, a ciência vai explicar. Ele age dessa forma porque ele é uma vítima da sociedade. Pronto, a ciência explicando aquele comportamento. Não explicando que ele está errado, que ele precisa melhorar, não confrontando ele, que é esse evangelho. O evangelho, ele é confrontador. Ele nos confronta e também nos corrige e nos leva a caminhar em uma vida de santidade. Então, eles querem tirar esse Deus que, de alguma forma, Deus é santo, Deus é pai, Deus é amoroso, Deus cuida, né? Deus sustenta a nossa alma, mas Deus também corrige, né? Faz parte disso. Eles querem ter aquela linha que um amor, nós vivemos um amor, não pode ter uma correção. Muito pelo contrário, a correção ela faz parte do amor, né? Assim como a Bíblia está escrito que o pai corrige o filho que ama, não o filho que odeia, não o filho que ama. Então, existe a correção. Então ele vai dizer assim, não precisa de Deus para ser feliz, né? Tem aqui na frente a referência para ser contrária disso. Como assim, né? Não tem Deus para ser feliz, não precisa de Deus para ser feliz. Ele pode até rir de uma piada, mas desligou ali aquela piada, ele vai passar por uma tristeza, vai passar por sofrimentos e não vai ter por onde se escorar. Imagina, né? Coloque você no lugar, eu fico até com dó. Se coloque você no lugar de um ateu e agora você está num leito de morte e você olha para frente e fala, acabou. Tudo que eu fiz não serviu para nada. Vai ficar igual o Eclesiastes, né? Tudo vento, correr atrás de vento. E não vou para lugar nenhum, não fiz lugar nenhum, não. Que triste deve ser não ter nada adiante. Para nós cristãos, nós temos uma vida, né? Aqui é passageiro, ao contrário, né? Como Paulo disse, é lucro agora, não é não? É lucro. Então, pro ateu acabou. Não deve ser triste demais essa linha? Então, essa falta de esperança, né? Não tem esperança. Qual é a esperança de um ateu? Né? Logo, também isso dá liberdade para fazer o que quiser também, porque ele não tem compromisso com nada, com ninguém. Então, né, tira dessa forma. Então, ele vai ter aqui, se Deus fosse bom, não haveria tanto sofrimento.
olha só, ainda quer culpar Deus. Tendo em vista, muitos ateus, vocês vão enfrentar, leva isso para os jovens, eles vão enfrentar muitos argumentos contra pessoas que se dizem cristãs e não contra Deus. Então tem um ateu famoso, existiu, eu não tenho todos os nomes aqui, também não vale propaganda desses nomes, mas tem quatro cavaleiros, né, do Apocalipse, 4 pessoas que disseminam o ateísmo de maneira muito, muito clara, né, eles fazem a propaganda mesmo do ateísmo de maneira de uma propaganda muito boa. Então eles diziam assim, teve um que até escreveu contra a Madre Teresa, que ela pegava fatos de que ela fazia aquilo para se aproveitar do sofrimento do próximo, para divulgar o catolicismo e tudo mais. Então ele pega contra aquela pessoa que se diz cristã. Muitas linhas, né, de argumentações dos ateus é contrário às pessoas. Então eles vão pegar, por exemplo, os muçulmanos, eles vão misturar tudo, tá? Eles vão misturar tudo. Eles vão misturar nós cristãos com muçulmano, eles não estão nem aí. Eles vão pegar, falar assim, olha, as guerras, vão pegar as cruzadas, que são cristãs, vão pegar as cruzadas, então eles vão pegar alguns fatos históricos ao qual pessoas usavam a religião, não que era a religião, pessoas que usavam a religião e causaram algum dano. De fato, isso houve. Nós não somos perfeitos. Então eu posso sim usar a Bíblia, né, de maneira errada, mas não é Deus o culpado disso. A queda foi do homem e não do nosso Deus. Nós somos uma natureza caída, nós que caímos. Então, desde então, essa entrada do pecado, existe sim um sofrimento. E por isso, Deus veio, Cristo se fez homem, sofreu a nossa dor para nos dar uma vida eterna. Então, é uma maneira muito contrária. Mesmo tendo o ateísmo, não explica também essa saída da tristeza. Não tem isso para eles também. Para nós temos. A questão é que eles têm uma tristeza que não tem fim. Para nós tem um fim essa tristeza para o cristão. Então, além deles contrapor com argumentos que eles batem nas pessoas, então tome cuidado, sempre para contrapor, não, beleza, mas foi essa pessoa. Ele vai falar assim, não, mas vai lá para a igreja, na igreja o pastor seu vai roubar teu dízimo. Vamos usar argumentos dessa forma, usando a igreja para engrandecer, para ganhar dinheiro. Gente, pode haver pessoas, pastores, que fazem isso? Pode. Não, existe. Não vamos... Mas você é assim? Você cristão usa a igreja para ganhar dinheiro? Não. Então, entenda aí. Fala, não pode ser, mas você vai brigar com aquele lá que fez isso. Quem é que fez isso? Ah, é fulano. Então vai lá falar com fulano. Eu sou cristão, mas eu não uso a igreja para roubar dinheiro de ninguém. Então, ele está usando falhas humanas para justificar, né, para tentar bater no cristianismo. Então, logo também a gente tem que entender, nós como cristão, que a sociedade olha para nós. E quando a gente erra, ele não fala lá o fulano que errou, é o cristão que errou. Então, tem sim um peso um pouco maior para nós. Contudo, né, bata sempre nessa tecla. Eles estão usando falhas humanas que se dizem cristãs para tentar bater no nosso Deus, vamos assim dizer, para tentar bater na nossa crença, tentar desmoralizar a nossa crença. Então aqui tem mais alguma tabela de linhas de argumentações, fica a seu critério aqui usar, escrever isso, ou trazer essas perguntas e falar para eles, rebatam essas ideias, né? Não dê a resposta, para eles puxarem, encaminha eles para o caminho dessa resposta. Bom, nós temos o texto bíblico aqui, agora decorrendo um pouco sobre, né, a lição, está bem escrita, tem bastante referências aqui, eu vou trazer só algumas outras referências aqui para acrescentar algo para vocês, então, mas não vamos ler a lição, até para nós não perdermos tempo, e você tem aí a oportunidade de ler a lição, mas nós temos aqui a introdução, que ela vai contrabater aqui, já está na primeira linha aqui, uma posição filosófica. Hoje o ateísmo ele tem essa posição, então é contra esse tipo de ateísmo nós vamos argumentar aqui, então, e que ele tenta explicar tudo por meios naturais e científicos. Eu posso apalpar Deus, cumprimentar Deus assim como eu te cumprimento? Não, então Deus não existe. Você existe que eu estou te cumprimentando. Deus não existe. Então eles tentam por essa linha de raciocínio contra essa mentalidade pequena que a gente vai tentar rebater aqui nesse momento. Então, a igreja
aqui no trecho traz um trecho assim, que existe uma responsabilidade na igreja diante desse mundo cada vez mais secularizado. Então nós também precisamos estar preparados teologicamente, biblicamente, para contrapor essas linhas argumentativas tão fajutas, que queira ou não, se mostram, tem uma capa de intelectual, mas existe várias lacunas, vários buracos aqui que não fecham, não tem resposta. A ciência não explica tudo, não tem explicação para tudo na ciência. Vai chegar um ponto que ela não vai conseguir mais explicar, ela vai passar para falácia, e são nessas lacunas que a gente precisa bater e contrapor. Então, só que para isso precisamos estar preparados, né? Precisamos estar bem amparados, lendo, crescendo na graça e no conhecimento. Então vamos lá, motivações do ateísmo. Então a primeira motivação aqui é a prevalência da ciência. Então eles trocaram Deus pela ciência. Então eles querem colocar a ciência para justificar. Então, precisa de Deus? Não, eu tenho remédio. Precisa de Deus? Não, isso aqui é justificado pela filosofia, pelo estudo, aqui a sociologia, é um problema social. Não, isso você não sonha, isso que você teve não foi visão, foi um sonho. Eu teve uma outra entrevista de um ateu que ele disse que ele teve mais visões espirituais do que um cristão, porque ele acorda, é um momento de transe, é um momento em que você está eu esqueci o nome, alguma coisa do sonho, apneia do sono, alguma coisa, paralisia do sono, e aí nisso ele vê coisas e entende, o cristão pode interpretar aquilo como uma visão divina, mas aquilo é cientificamente comprovado. Então eles vão usar esse tipo de argumentação para tentar contrapor tudo o que você vai dizer que teve de sensibilidade, teve de espiritualidade, teve de experiência espiritual. Ele vai tentar justificar isso de uma forma científica. A gente já viu isso, né, lá no Egito, né, que tinha os magos que faziam, né, repetiam ali as pragas, né, em alguns sentidos ali. Então isso não é novo, isso não é novidade, né? Eles vão bater na tecla, se é comprovado cientificamente, é verdadeiro. Se não é, não tem, tá? Não existe. Então essa é a ponta, tá? Então que a gente vai levar. No final desse primeiro parágrafo, vai ter alguns pontos que a lição vai trazer, como Newton, Pascal e Kepler, que são cientistas, porque aí ele vai tentar diminuir, né, o cristão, quem entende como Cristo, como tem Cristo como Salvador, e dizer, vocês não entendem de nada, vocês não são cientistas, vocês não sabem, não tem como ser cristão e cientista. Então aqui vai ter alguns exemplos de cientistas que tiveram grandes contribuições para a ciência, porque a ciência Deus nos deu, tá? Nós vamos ter isso aqui dito por alguns cientistas. Vou trazer você Daniel 1,17, onde vai falar que Deus deu conhecimento para aqueles jovens, e para Deus e para Daniel a revelação. Nós vamos ter Salmos, vamos pegar aqui, Salmos 94:10, até deixei salvo aqui, 94:10, aquele que repreende os gentios não os castigará, e o que ensina ao homem o conhecimento não saberia. Está falando de Deus, que ensina o homem, tá? Então nós temos ali Daniel que fala que Deus deu o conhecimento. Nós temos tantas outras passagens, nós temos tanto um livro de sabedoria que mostra muito sobre o conhecimento, como Provérbios, por exemplo. Então eu tenho atividades no meu trabalho que eu aplico lendo Provérbios. Aprendi lendo Provérbios, que aplico hoje. Então a Bíblia nos ensina, Deus nos ensina todos os dias. Então a ciência, ao contrário do que eles querem pregar, Deus nos deu, Deus nos ensinou, Deus nos capacitou. Então eles vão trazer aqui sofrimento e mal, ponto 2, eles vão trazer que se Deus é todo poderoso, então por que há sofrimento? Então isso a gente deve levar que esse sofrimento, ele tem tem alguns pontos. Se a gente pegar, por exemplo, Romanos 1, que faz parte aqui da leitura bíblica em classe aqui, tem que Deus tem uma ira que se manifesta de Deus, e a ira ela é uma forma de amor de Deus. Deus está corrigindo, né? Porque eles trocaram Deus pela criatura. Então eles trocaram o Criador pela criatura, e vai trazer ali vários pontos ali, e vai explicar o porquê, porque eles querem praticar os piores desastres. Então, e aí Deus vem e corrige. Então o sofrimento ele tem propósito. Então o sofrimento ele tem propósito. O sofrimento de Jó teve propósito. Se você ler Romanos 5:3, né? Vamos pegar Romanos aqui, é muito conhecido. Vamos pegar Romanos 5 aqui, que eu até peguei aqui para ficar mais fácil. Olha qual que é o sofrimento? Vamos lá. 5:3. E não somente isso, mas também nos gloriamos, é legal, as tribulações.
sabendo que a tribulação produz paciência, a esperança, a paciência traz a experiência traz esperança, e aí assim por diante, nós temos um aprendizado gigante aqui. Então eu hoje, mais uma vez, no meu serviço hoje, eu aplico coisas que eu aprendi no momento de extrema tribulação, mas tribulação pesada, e hoje eu aplico, porque Deus me ensinou e eu saí daquela, sempre, vamos lá, vamos falar a linguagem dos jovens. Vamos lá, se vocês estão na faculdade, para ir para o próximo ano, vocês precisam fazer o quê? Uma prova. Prova é legal? Não. Prova surpresa é legal? Não é. Mas para ir para o próximo nível, você precisa ser provado. É isso que as pessoas conseguem... A mente deles está tão fechada aqui na Terra que eles não conseguem ver o bem maior que há no porvir, que há no depois. Esse é o sentido do ponto aqui. Então, tem mais essa referência, Romanos 5 aqui. 3, o orgulho e desejo de autonomia. Eles não querem depender de um Deus, né? Não querem que um Deus me diga o que fazer, deixar de fazer. Eu não quero ser dependente, eu quero ser alguém independente, né? Então essa pessoa não pode ficar velha, não pode ficar doente, ela não pode depender de ninguém, né? Então tem esse sentimento, o ateísmo, ele tem esse sentimento, lógico, existe ateus que vão fazer obras de caridade? Pode ter ateus que vai fazer isso, não há dúvida que exista, né? Existe, mas é uma ideia enraizada naquela situação individualista, tá? Então essa não é um tipo de orgulho de não depender, existe esse ponto também. Então, eles querem rejeitar toda a autoridade, né, divina, logo, e próximo, depois eles vão rejeitar autoridades governamentais, autoridade no serviço, eles vão querer ter essa independência, e a gente sabe que isso não funciona, né? A gente tem leis, seja do nosso país, seja do nosso Senhor, existem regras que a gente tem que fazer para ter uma vida próspera, né? Quando Deus vai falar assim, olha, não matas. Por quê? Então é uma lei, é uma regra, é ruim? Não, é ótima, é excelente, ainda bem que tem essa lei, não é verdade? Então, é triste que Deus tem que avisar a gente, ó, não pode matar o amiguinho, né? É triste que Deus tenha que nos avisar, mas Deus nos avisa e corrige nós, né? Então, e é uma lei, então existe, lógico, eu estou usando um exemplo, né, fora do comum, mas tem tantos exemplos menores que causam tanto transtorno, como, por exemplo, uma promiscuidade sexual, né? Que pode ser entendido como não errado, mas causa doenças, causa destruição de lares, destruição de sonhos e de projetos, né? Então, tem muitas coisas. Deus nos corrige, nos proíbe sim de coisas que vai nos causar um dano muito maior. Bom, então esses são um dos primeiros pontos aqui. Então nós temos aqui agora uma resposta bíblica ao ateísmo. Então nós temos aqui conhecimento de Deus, né? Então a Bíblia, ela ensina que nós, seres humanos, temos uma consciência natural. Nós já vimos aqui no começo da lição, quando nós falamos que sempre há alguém procurando Deus de alguma forma. Então vai existir um vazio, nós vamos nos próximos trechos aqui, existencial, se nós não procurarmos esse nosso Deus. Então nós temos então esse conhecimento de Deus, tem que vir. A situação já o ponto 2 é a queda humana. Então, o porquê que nós precisamos conhecer Deus e por que há esse conflito? Então, Romanos 5,10 vai falar que nós éramos, né, inimigos aqui, né? Porque nós, sendo inimigos, fomos reconciliados. Então, há sim uma resistência nossa contra Deus diante do pecado, de uma natureza caída. Então, existe uma incredulidade na nossa essência também, uma tentativa dessa incredulidade. Então, mas quem nos resgatou foi Cristo. Então, aqui, ó, éramos, né, inimigos e fomos reconciliados. Não foi eu que reconciliei, fomos reconciliados com Deus, né, pela morte de seu filho Jesus. Então Romanos 5,10 é uma boa referência para tratar aqui sobre essa queda humana, sobre a incredulidade aqui, que justifica um pouco essa situação. Então 3, nós temos a revelação em Cristo. Então, se nós tínhamos, vamos assim dizer, eu já fiz a brincadeira de, no Antigo Testamento nós tínhamos o manual, no Novo Testamento nós temos Cristo aqui com a videoaula. Então, nós temos uma revelação de Cristo, né? Jesus é a revelação final, então vai ter aqui o trecho mostrando sobre esse ponto. Então, aqui nós temos agora, no terceiro ponto, a terceira parte da nossa lição, a consequência espirituais e morais do ateísmo. Primeiro, um vazio existencial. Se Deus nos criou tendo a necessidade, então Deus cria lá Adão. Adão, ele trabalha, Adão tem a família, mas ainda existe o final, ao entardecer, ao cair do dia, aquele momento de Adão com Deus.
Então, Deus nos cria para termos família, para termos trabalho, para conhecermos, para dar nomes aos animais, termos conhecimento. Deus nos dá um jardim para cuidar, nós temos um ambiente para nós, mas isso não substitui o nosso relacionamento com o nosso Deus. Se nós não tivermos esse relacionamento, isso é um vazio, existe esse vazio existencial dentro de nós. Então, temos que ter essa linha. Só Deus pode preencher. Então eu posso tentar preencher com bagunça, com bebedeira, com moerada, com dinheiro, com trabalho, com carro. Posso? Não posso. Vai tentar, mas não pode ser preenchido. Então haverá esse vazio, está bem explicado aqui. Existe então aqui, ponto 2, uma confusão moral. Olha que Jesus diz para nós, né, em João 15:5, ele fala assim: eu sou o caminho e sem mim nada podereis fazer. Então ele pode, assim, olha só, temos em vista uma sociedade, na maioria, entre cristão protestante e católico, uma sociedade brasileira, na maioria cristã. E mesmo a sociedade da maioria cristã, nós precisamos debater contra o aborto. Como já se viu, nós queremos ainda numa sociedade da maioria cristã ter que bater esse mínimo ponto, que é um ponto de querer matar uma pessoa no seu momento mais frágil, né? No seu momento que era para ser mais protegido no ventre da sua mãe. Imagina se não fôssemos cristãos. Então imagina, então não existe moralidade sem Deus, ponto. É isso. Então nós precisamos, vamos lá, o ateu, então imagina nós ainda, que se dizemos cristão, precisamos brigar, precisamos ter essa pauta. Não era para existir essa pauta. Existe ainda da minoria, nós ainda precisamos brigar com essa pauta, mesmo tendo a maioria cristã. Imagina se não fôssemos. O que seria? Seria uma catástrofe. Então, nós temos essa ponta aqui. Então, e essa confusão moral. Para completar também, em Lucas 18, vai ter ali o jovem rico, ele vai falar assim: bom mestre. E Jesus fala assim: opa, ninguém é bom, a não ser Deus. Então, pode ter um ateu legalzinho, você pode conhecer um ateu legalzinho, mas no seu fundo, do seu coração, ele tem algum ponto ali que ele vai mostrar a sua veracidade, vamos assim dizer. Ele não é bom é Deus. Então temos esse ponto assim. Então, até o final aqui, é por isso que precisamos ter as escrituras como nosso padrão, tá? Padrão. Nós não somos bons, não vamos fazer boas leis, não vamos ser bons pais, não vamos ser bons empreendedores, não vamos ser bons filhos, não vamos ser bons empregados por vontade própria, não tem como. É aqui, ó, aqui está o nosso padrão. Então, por isso que existe algo que explica nosso passado, explica nosso futuro, explica nosso presente, está tudo aqui. A ciência não pode explicar, aqui está a nossa explicação. Bom, ponto 3, e finalizando, é a missão da igreja. Então, a missão da igreja é assim, né? Com todo carinho, com todo amor, bater nesses nossos coleguinhas ateus. Pô, amigo, é uma perca de tempo. Como assim? Né? Existe tantas linhas argumentativas, aqui tem resposta para tudo. Tem uma vida muito melhor aqui, encontrada aqui, vivendo nesse parâmetro, nesse regimento. Então, a igreja ela tem que dizer isso. A gente tem que, diante desse ateu, lógico, não entrar em briga, não entre em briga, aconselho os jovens, não entre em debates, que fica demonstrando conhecimentos, não entre nesse luxo de conhecimento, não entre nessa linha filosófica, tá? Por favor, mas com carinho, com amor, não fique causando mais conflito, mais contenda. Amigo, não vou brigar contigo, aqui tem uma vida. Logo, o nosso exemplo, a nossa vida, esse ateu pode falar assim: de fato, eu tenho explicação para tudo, mas eu não tenho o sorriso daquele cristão, eu não tenho a conduta daquele cristão, eu não tenho a boa vida daquele cristão, que mesmo diante de dificuldades, ele está tão feliz, está tão alegre. Então, essa conduta nossa, como verdadeiros cristãos, é o que realmente vai testemunhar. Mas sim, quando precisar, pode contrapor com toda a graça, ore, saia. Se você tem um amigo ateu, se você tem um professor ateu, se você tem um chegado ateu que te confronta todo dia, saia com uma Bíblia na mão, uma oração fervorosa, jejum. Deus me dê graça que eu vou converter esse atribulado. É isso aí, Deus morreu por ele também, Jesus morreu na cruz por ele também, pode ter certeza que Jesus quer salvar esse ateu aí também. Então contraponha ele, tá? Não vai piorar esse ateu aí com brigas, com contendas, com mau exemplo. Tome esse cuidado, aconselho nossos jovens, né? Então, aqui no final do trecho ele ainda traz o versículo de 2 Coríntios 4:4, que vai falar assim: o Deus desse século, né? O Deus desse século pode ser a filosofia, pode ser o dinheiro, pode ser a ganância, né? São vários deuses que nós temos, né? Que faz com que, né, segue esses entendimentos, né? Segue o incrédulo. Bom, traz aqui, espero ter
compartilhado algo, espero ter cooperado com algo aí com os irmãos, acrescido em algo aí de conhecimento, para que nós possamos aí trabalhar, né, e ir para essa grande colheita, né, um ano de colheita aqui, né, para o tema aí dos jovens em época de congresso e tudo mais, que nós possamos ir, né, para essa lavoura, trabalhar para o nosso Senhor, trabalhar para o nosso mestre e influenciar esses jovens, né, assim, a defender esse nosso evangelho, defender a nossa fé com todas as nossas forças, logo tendo como Cristo a nossa referência, tendo Cristo que venceu o mundo, foi Ele que venceu o mundo, não foi nós. Então, que nós possamos sempre incentivar os nossos jovens a continuar estudando, evoluindo. Termine a sua aula dando aquela expectativa ao jovem para que ele possa querer mais, né, gostar mais e querer se aprofundar mais nesse evangelho e converter mais ateus por aí. Amém? Deus abençoe e até a próxima.